certo? Vamos continuar então nessa sintonia, né, de agradecimento aos dons da vida, né, as bênçãos que temos recebido dentro desse evangelho que sempre nos traz aí no início, né, dos nossos trabalhos, da nossa reunião, um norte, né, uma linha de reflexão e de conhecimento para nos favorecer, né, no dia a dia aí, não só na condução dos nossos trabalhos durante o domingo, mas durante a semana toda, né? E essa bem-aventurança, né, que recomenda essa pobreza de espírito, que a gente entende hoje, reconhece, né, como essa humildade necessária, né, para a nossa vida, é uma das principais lições, né, do Evangelho do Cristo. Ele inicia, né, toda a sua caminhada no planeta, né? Ele começa o seu mandato, né, a sua missão, a sua tarefa, nos relembrando, né, nos trazendo essa grande humildade, né? Poderia ser a mãe de todas as outras. Quando ele, Rei dos Reis, né, Senhor dos Senhores, sentado à direita do Pai, digamos assim, né, o nosso mestre, vem de uma forma humilde, né, nascer numa manjedoura. Então ele abdica dentro desse aspecto educativo da humanidade de qualquer honraria, de qualquer pompa, de qualquer facilidade, né, e vem trazer, né, ao planeta a primeira grande lição, que é a humildade. Então é uma recomendação extremamente importante para todos nós. Sempre que formos iniciar algo, né, sempre que a gente for se dedicar a alguma coisa na nossa vida, no amanhecer do dia, no início da tarefa, seja profissional, pessoal, social, é recomendado, né, que a gente possa levar aí o pensamento ao alto em agradecimento a Deus, né, e enfrentar os desafios que a vida nos coloca naquele momento com bastante humildade, porque a humildade abre, né, para nós as possibilidades de aprendizado. Por isso que a mensagem de hoje, né, certas coisas seriam reveladas aos simples, né, e não aos doutos ou prudentes, né? Justamente para mostrar que aquele que começa a enfrentar as situações com uma dose de orgulho elevada, achando que já sabe tudo, ele fecha de uma forma natural as oportunidades de aprendizado, porque ele entra, né, numa posição de quem já sabe, de quem conhece, né? E aí, se nós focamos naquilo que conhecemos, né, perdemos a oportunidade de reparar com atenção aquilo que não conhecemos. A humildade é, de fato, uma recomendação não só justa e correta, mas necessária para que a gente possa aprender, né, com a vida. Jesus recomenda isso em diversas situações e também quando na lição da criança, né, dizendo que o reino dos céus será conquistado por aqueles que se assemelham às crianças. Além da questão da pureza, né, nós temos aí a questão da humildade, porque a criança sempre se coloca frente às situações da vida com aquela curiosidade positiva, né, com aquela vontade de aprendizado. Ela chega, vamos dizer, limpa, né, com a tela mental vazia, ávida, né, por saber o que está acontecendo, o que é que está acontecendo, aquelas questões que envolvem, nós sabemos bem, o aprendizado infantil. Então, o espírito precisa guardar essa virtude sempre, né? Independentemente dos avanços que a gente venha a conquistar, né, na nossa jornada evolutiva, a gente precisa guardar no coração, além dessa pureza, né, ela é sempre relativa, evidentemente, né, mas essa humildade, né, essa virtude essencial da vida, porque aí nós estamos abertos, né, para aprender não só uns com os outros, mas com aqueles, né, nossos mestres, instrutores, aqueles que vêm às vezes de outros órgãos, né, de outras constelações, e nos trazem, né, toda a gama de conhecimento. Isso é colocado para nós hoje de uma forma também
diária, né? Quando a gente está aí no dia a dia, na rede, na internet, quando se fala dessa mente aberta, né? E não de uma mente mesquinha, preconceituosa, discriminatória, uma mente fechada, né? Arraigada a conceitos e crenças ultrapassados, prisioneira, né? De uma série de bloqueios, né? De situações que só atrapalham. Então, quando se fala, né, no nosso dia a dia, aí, nesse nosso dizer, da mente aberta, é justamente aquela mente, né, aquela pessoa que está aberta aos conhecimentos e às situações que estão postas no mundo, né, que estão acontecendo no dia a dia, sem pré-julgamentos, né, precipitados, né, já que são pré, né, ou pré-conceitos, ou preocupações, que na verdade neste momento, ou em momento algum, vão acrescentar algo. Então fica a recomendação justa, necessária da humildade em nossas vidas para que o aprendizado se faça. E hoje, né, dentro dessa nossa vivência e dos nossos estudos, é importante então que nós nos coloquemos abertos, né? Postos, né, junto a essa espiritualidade que nos abençoou o dia e nos abençoou a noite, para entender dessa espiritualidade amiga, né, o que é que ela tem para nos dizer. Se pudéssemos pedir, né, nós semana passada trabalhamos bem o tema Pedi e obtereis, né, dentro da prece, tivemos aí um para casa, né, vamos dizer assim, ao longo da semana, para que nós pudéssemos exercitar ao longo dos dias essa prece, né, essa oração, esse contato com a divindade, no sentido de receber dela, né, uma vez que estamos dando a nossa atenção, a nossa fé, o nosso compromisso de renovação, né, de propósito de mudança e de trabalho, então nós estamos nos tornando aptos, né, a receber de volta os encargos, né, ou as oportunidades de crescimento. Disse que quando o discípulo está pronto, né, o mestre aparece, não é assim? E quando ele está apto, o trabalho chega, as oportunidades aparecem. E nós estamos aqui com esse propósito evolutivo, né? Esse compromisso de evolução. Estamos na Terra, né, encarnados ou reencarnados, com esse propósito maior, que é o aprendizado, que é o autoconhecimento, que é a transformação gradativa, né, do nosso espírito, para que nos tornemos cada vez melhores. Não para ficarmos mais orgulhosos, né, ou mais até felizes pelo conhecimento, mas porque é uma lei da vida, porque a gente vai dia a dia galgando, né, ou avançando no tempo, no sentido de nos tornar melhores. É uma cocriação. Nós que estudamos a ciência espírita, tivemos lá as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, quando fala do princípio inteligente do universo, quando fala da matéria, né? Quando fala desse caminho evolutivo, desse princípio inteligente, que é criado por Deus simples e ignorante, e que na busca da complexidade, na busca do conhecimento, vai evidentemente tornando-se mais complexo, menos simples, né, vou dizer, e com toda certeza mais sábio, né? Mais senhor de si mesmo. Então nós vamos despertando para a consciência, aí adquirimos o maior dom da existência, ou um dos maiores, que a gente sabe bem, que é o livre-arbítrio, ou que é a liberdade, porque a partir daí nós somos responsáveis pelas próprias escolhas. Nós podemos escolher, podemos dizer não e podemos dizer sim. E dentro do processo nós somos protagonistas, né, do nosso crescimento. Nós somos os executores, co-criadores do nosso destino, né, do nosso caráter, da nossa inteligência, dos recursos que vamos adquirindo e conquistando. Então isso é uma maravilha, né? Entender-se como filho de Deus, né? Consciente, autônomo, né? E protagonista da existência, no sentido de poder optar dentre as inúmeras oportunidades que se oferecem na vida, quais aquelas que seriam melhores para você no momento que você está passando. Então isso é utilizar os recursos já adquiridos, né? Do livre-arbítrio, a liberdade que é inalienável e que não nos é tirada, e dentro desse exercício
da liberdade e escolher com inteligência, com sabedoria, com amor, com respeito, né? Quais são as decisões, quais são as escolhas, quais são as ações que iremos empreender no nosso dia, na nossa semana, né? No nosso mês. Então isso de fato é uma bênção e precisamos agradecer. Então, se nós nos colocamos nessa posição, dentro desse conjunto orgânico do qual participamos, as oportunidades vão aparecendo para nós conseguimos enxergá-las. Porque de fato a gente sabe já pelos estudos feitos que está tudo aí, né? O homem, a humanidade ao longo dos séculos, dos estudos da ciência e todas as artes, ele vem descobrindo as coisas, né? Ele não criou do nada a eletricidade, né? E não criou as coisas que estão ao nosso redor, uma vez que elas já estão disponíveis. Ele transformou tudo isso com a inteligência. E fomos descobrindo as leis, né? Como a lei da gravidade, por exemplo. Nós estamos entendendo como é que funcionam os recursos da eletricidade, do movimento, né? Como é que funcionam essas ligações, vamos dizer, químicas, né? Em que as moléculas, átomos, esses elementos se unem através das ligações para formar produtos, componentes, minerais, né? Para que tudo isso seja a vida que nos é oferecida. Então tudo isso são descobertas. Então aí, para que nós, mais amadurecidos, tenhamos mais condições de enxergar tudo isso, de entender tudo isso. Então quanto mais avançamos no conhecimento, quanto mais nos capacitamos, maior as oportunidades que nos são oferecidas, porque o leque que já temos acesso na nossa audição, na nossa visão espiritual, se torna maior. É como se nós estivéssemos já no cume de uma montanha e temos um panorama, né, que o horizonte nos oferece. Diferente daquele que ainda está novato, às vezes escravo de certas situações, preso a uma série de outras situações, e aí a sua visão é uma visão limitada. De onde ele está, na condição em que se encontra, ele não tem a privilegiada visão daquele que está no cume da montanha, né? Então esse galgar, né, esse subir, esse elevar-se, no sentido às vezes até figurado, né, e concreto, de subir nas dimensões, né, de galgar vibrações superiores, sutilizando o perispírito, melhorando a veste nupcial, nós teremos, de onde estivermos, muito mais visão daquilo que nos serve, né? Como no próprio Evangelho, buscai antes de tudo as coisas de Deus e tudo mais vos será dado de acréscimo. Pois uma vez que eu estou em sintonia com o Pai, numa visão ou numa posição privilegiada, tudo aquilo que é decorrência desse estado em que me encontro se apresenta para mim. Se nós formos reparar na história, os cientistas, os sábios, os filósofos sempre nos falam daquele momento de inspiração, né? Inclusive dizem 1% inspiração e 99% transpiração. Mas aquele momento em que nos vem aquela ideia, aquele eureka, né? Aquela situação, é um momento em que estamos livres, né, de muitas amarras e preconceitos para poder, nesta posição de liberdade, buscar nas fontes inesgotáveis do saber e do conhecimento, disponíveis a todos, aqueles recursos que necessitamos, né? E quanto vale uma visão dessa? Quanto vale uma descoberta desta natureza para a humanidade? Quantas coisas recebemos dessa humanidade ao longo dos séculos que foram essas descobertas, né? De cientistas, de sábios, de artistas que se devotaram a um compromisso, a um trabalho e se esforçaram em 99% de transpiração para obter aquele estado culminante, né, que essa transpiração oferece, né? Depois de sofrer a escalada da montanha, a visão se apresenta naqueles minutos, naqueles segundos ou naquele momento em que aí você recebe a inspiração e consegue traduzir esta visão depois para a humanidade, que seja numa arte maravilhosa, numa descoberta científica, né? Pegando aí a área da saúde, da medicina,
quantas situações hoje nos são favorecidas, né, pela descoberta da penicilina, por exemplo, de tantas outras situações que hoje, né, nós vencemos enquanto humanidade por conta destes heróis, vamos falar assim, né, esses artistas, esses espíritos devotados, né, a uma determinada situação. A ciência ou doutrina espírita, ela é rica em histórias, todas, ou pelo menos a esmagadora maioria delas, verdadeiras, né? São aquelas psicografadas ou relatadas pelos espíritos que nos mostram nesse caminhar da humanidade aqueles momentos em que isso ocorreu, como que uma determinação, né, divina, como uma missão, uma tarefa a ser cumprida. O próprio Espiritismo, a própria doutrina, é resultado de um compromisso, né, de uma pleiade de espíritos ordenados, diremos assim, por Kardec, né, o seu codificador, que reencarnaram juntos numa mesma época e assumiram um compromisso, né, junto do Espírito de verdade, uma pleiade maravilhosa de espíritos desencarnados, organizar a terceira revelação, aquela que viria nos brindar o cérebro, a consciência, a inteligência, com conceitos renovados, né? Não diríamos nem novos, né? Porque muito disso já tinha ou já era do conhecimento de alguns. Mas a doutrina ou a terceira revelação, além de trazer uma linguagem, não diríamos nem acessível, mas tremendamente fácil de ser entendida, dentro de uma lógica científica extraordinária, de uma codificação extremamente cuidadosa, né, nos dá a oportunidade de ver situações em que estávamos equivocados, né, nas nossas ilusões, nas nossas, sei lá, fantasias, né, onde nós mistificávamos, né, fantasiávamos uma série de situações, nas nossas crendices, né. Então a doutrina vem nos trazer, como uma ciência, aqueles conceitos renovados, para que nós possamos reajustar a própria vida, né? Que diz, inclusive, conhecereis a si mesmo, ou conhecereis a verdade, que pode ser a verdade de si mesmo, e... E a verdade vos libertará. Vai libertar do quê? Da ignorância, da ilusão, né? Vai nos tornar, evidentemente, aptos a ter olhos de ver e aí entender o significado daquilo que antes nos parecia um mistério, um conhecimento inacessível. E tendo o conhecimento, ou construindo o conhecimento de si mesmo, nós passamos a nos colocar na vida de uma forma melhor, entendendo aquilo que nos faz bem e aquilo que não nos faz, né? Paulo, né, o nosso querido Paulo, coloca isso de uma forma muito clara, né? Tudo posso, e de fato, eu sou livre, tudo posso, né? Mas nem tudo me convém. Então, dentro desse autoconhecimento, desse conhecimento de si mesmo, a gente percebe que há coisas que eu tenho que, de fato, abandonar. Que eu preciso romper com certos hábitos, por exemplo, e assumir novos hábitos renovadores e transformadores da minha existência. E que, de repente, outros que comungam comigo o mesmo espaço, que são meus amigos, da minha relação, às vezes até familiar, têm outras questões a serem atendidas. E que eu não posso me seguir pela receita do outro, né? A gente não pode copiar a receita. Sei que fazemos isso em muitas situações, mas não podemos neste caso. Talvez em caso nenhum, né? Há sempre uma individualidade a ser respeitada. Eu tenho as minhas questões únicas, tanto orgânicas quanto psicológicas e emocionais. E terei uma reação diferente a respeito de determinada situação do que os outros têm. Algumas coisas podem ser padronizadas, mas sempre haverá um grau de customização, né? De personalização. Está aí o marketing para nos ensinar isso. Então é muito importante que eu me debruce aos conhecimentos que a doutrina espírita me oferece, para que eu possa ter esses olhos de ver e enxergar a importância de estar aberto ao que a vida me oferece. A ter a humildade e reconhecer nas minhas relações, todas elas, o quanto eu preciso me colocar nessa posição. Abandonar de fato as questões relacionadas ao orgulho, porque elas não apenas ferem o ser humano e me ferem, elas nos impedem
de alcançarmos a felicidade. A gente não alcança a felicidade por conta do orgulho que ainda trazemos. Falávamos isso da semana passada, lembra do ego, né? O egoísmo, ou o ego inflado, esse orgulhoso que acaba trazendo para si, nas escolhas que faz, situações que alimentam o ego, ou que fazem bem para esta personalidade, mas que podem estar, e muitas vezes estão, em contraposição à tua essência, aquilo que de fato você precisa. Pode atender momentaneamente a matéria, mas não está atendendo a necessidade espiritual permanente, aquela que fica e é eterna. Então eu preciso, nas escolhas que faço, entender se a minha vida está atendendo os meus propósitos evolutivos, se eu estou seguindo a existência de acordo com o projeto reencarnatório da minha vida, porque gastamos um tempo inestimável nesse projeto. Foram horas, dias, centenas de dias, milhares de dias, com muitas pessoas envolvidas, com muitas questões relacionadas, das mais simples às mais complexas. Foi tudo medido, remedido, pensado, repensado, ajustado e reajustado. Fizemos alianças, estabelecemos compromissos com pelo menos algumas centenas de pessoas ao longo do nosso projeto reencarnatório, porque alguém viria antes e estaria nos esperando, como filhos, por exemplo. Nós veríamos depois, mas alguém nos aguardar no plano espiritual, os netos, nossos filhos. E todo esse trabalho dependia ser exitoso para a possibilidade dos bisnetos estarem vindo, e de nós mesmos, bisavós ou trisavós, reencarnarmos no seio familiar depois de algumas gerações. Então é tudo ajustado, é tudo junto e orgânico. E compromissos dessa natureza, muitos deles se demoram no tempo. Está aí a doutrina espírita a nos dar exemplos de sobra de como é esse processo. Leiam ou releiam o nosso eterno Para Casa, mais um, né? A Caminho da Luz. Está lá no capítulo 13, se não me engano, né? A reencarnação de Segismundo, onde existe um capítulo todo dedicado a um projeto reencarnatório. Ali, claro, muito simplificado, muito sintetizado, porque ele é muito mais amplo, mas nos dá bem uma noção de que é que está envolvido no projeto reencarnatório, o que é que está envolvido numa vida. Não é pouca coisa. Então a responsabilidade de que estamos investidos quando reencarnamos dentro de um complexo familiar, dentro de um complexo social, ela tem uma responsabilidade, uma importância muito grande. E nós não podemos perder isso de visão. Não podemos nos esquecer disso, porque isso nos incute esse valor que muitas vezes buscamos no orgulho, né? Às vezes nós buscamos no orgulho, nessa vaidade, algo que nos tornasse mais úteis ou melhores. É como se nós tivéssemos uma menos-valia, né? É como se fôssemos ou tivéssemos com a nossa autoestima baixa e precisássemos de uma boa dose de orgulho para nos revestirmos de adornos, né? Ou de méritos, de medalhas, de condecorações, de aplausos, para valorizar o que já tem um valor inestimável. Sou filho de Deus, único no universo. O valor já está garantido, ele não tem preço. E aí nós nos apequenamos, né? Nessa visão distorcida da realidade e queremos competir, quem sabe lá, com as coisas, né? E ter uma importância que já temos. E quanto mais nos investimos desse orgulho, ou quanto mais queremos ser valiosos perante a humanidade ou as pessoas, menos valiosos nos tornamos, porque aí nós nos identificamos com coisas que não tem nada a ver. Isso está muito bem relatado de forma extraordinária na Rota do Filho Pródigo, né? O filho, ao abandonar a casa do pai, tenta se investir de uma importância que já tinha,
quer ser condutor dos próprios passos e da própria vida, mas já era condutor dos próprios passos e da própria vida. Já tinha a liberdade, mas não tinha humildade para reconhecer que acima dele tinha o pai. Ele estava na casa do pai e ele queria dizer, não, eu não tenho humildade, eu não dou conta de entender que aqui quem manda é ele. Eu quero mandar. Então eu não reconheci mais esse pai, me afastei, né? E quis fazer as coisas do meu jeito, mas como se antes eu não fizesse, eu também fazia. Mas eu quis ter aquela importância de que eu mandava em tudo, é o eu, né? Percebe o eu? Né? Então nesse eu-grandecimento eu me perdi. Acabou que no final eu estava onde? Eu, filho do dono do universo, com os porcos, comendo o resto de alimento, aquelas lavagens. Eu não sei se hoje ainda os porcos se alimentam de lavagem, eu acho que agora é ração, né? Dizem que a ração animal para o porco melhor que muita comida humana. Então hoje eu nem diria que alimentasse com os porcos, né? Tanta a tecnologia das rações aí, pelo menos é o que falam os agrônomos, né? Diz que a ração oferecida aos porcos é um negócio extraordinário. Então hoje já não valeria mais, né, a refeição. Mas na época, pelo menos, o alimento concedido a esses nossos irmãos menores eram as lavagens. E eles são, como diz a gíria, porcos, né? Não tem muita higiene. E nós estávamos ali confundidos com estes animais. Veja uma pérola lançada aos porcos, um diamante extraordinariamente brilhante, né, coberto de lama, aonde colocou tanto adorno por cima, né, tantas situações falsas e ilusórias, que escondeu a sua luz imperecível e verdadeira, né? Maquiamos o que já era perfeito, quisemos acrescentar algo que já possuíamos. E deu no que deu. E aí, se hoje a humanidade se encontra insatisfeita e guarda dentro de si uma insatisfação crônica, que muitas vezes ela é manifestada das mais diversas formas, inclusive num desânimo, numa apatia, numa menos-valia, numa depressão, numa melancolia, numa tristeza, né? E cada um vai desembocar a insatisfação da vida em alguma área da sua existência. Mas é uma insatisfação crônica, gerada por um erro conceitual profundo, por uma ignorância tremenda de imaginar que eu preciso me adornar para ser importante, que eu preciso ter poder para ser importante, que eu preciso ter medalhas, tudo coisas exteriores, quando na verdade a minha essência divina, imagem e semelhança do Criador, me confere um valor inestimável. Perdemos essa conexão por confundirmos-nos com o ego, né? Com esse jogo de sombras que a humanidade oferece. E aí, nos distanciando dessa essência, precisamos recorrer ao orgulho, à vaidade, aquelas questões que, na nossa visão equivocada, compensariam aquilo que perdemos. E por sermos orgulhosos, não abrimos mão, né? Volta. Saí de casa, custei a fazer a trouxa, agora não vou, né? Não vou perdoar, não vou abrir mão. E aí avançamos muito, vamos muito longe, na verdade, e nos perdemos em alguns labirintos, né? Nos desviamos em algumas decisões, e aí, por sermos orgulhosos e renitentes, vamos maquiando isso, vamos relegando essas insatisfações para aquele nosso inconsciente, a nossa sombra, né? Nós estamos deixando isso lá naquele monturo psicológico que nos fala a Hermance, e aí essa insatisfação foi ficando cada vez mais crônica, no sentido de nos mostrar que precisávamos dar uma parada, refletir sobre tudo isso e romper com esse estado de coisas. Então a mensagem do Cristo, quando veio e agora traduzida e revelada de forma diferente pelo Espiritismo, é convidar o homem à rota do filho pródigo. Falou, meu amigo, você é filho de Deus, Deus é Pai, o que você está fazendo ali? Você é herdeiro do universo, né? As duas pulgas disputando a posse do cachorro, né? Meu amigo, você é dono do universo, você tem a oportunidade de estar sentado junto dos reis, coordenando galáxias, estrelas, constelações. E por que é que se afundou, né, nessa ilusão e nessa ignorância? Então aí a gente precisa agora fazer a rota do filho pródigo, precisamos nos levantar, entender aonde estamos,
alguns estão um pouco mais à frente, outros mais atrás, mas de certa forma nós, humanidade, trabalhadores da última hora, quiçá sejamos os trabalhadores da última hora, nós estamos dentro de uma situação semelhante. E em grupo agora, auxiliando-nos dentro de uma comunidade familiar, em comunhão com o Pai, precisamos avançar nessa rota do filho pródigo, retornando. Então, quando Jesus faz esse convite, em qualquer situação, ele nos convida a esse caminhar. E ele próprio diz: eu sou o caminho. Então ele nos traça uma rota, que é a rota dos filhos pródigos, e nos incentiva: vem, acorda tu que dormes, né? Lázaro, desata os nós que te prendem a materialidade, a ilusão, vem para a luz, né? Brilhe a sua luz. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Renunciar ao seu estado de coisas, a situação em que você se encontra, que você acha bonita, está lá maquiando, né, a boca desregrada, os lábios tortos, achando que vai ficar bonito. Não, a beleza é interior. Você precisa tirar essa máscara distorcida de uma realidade equivocada e trazer a essência desse diamante puro e único do universo. Não é pouca coisa, é tudo na verdade. E aí nós, nesse jogo de sombras, fomos insistindo. Então hoje eu preciso renunciar, é o primeiro passo, porque se eu me levanto, né? Levanta, né? E anda, né? Se eu me levanto, mas eu não reconheço o estado em que me encontro, eu posso ficar de pé andando em círculos e não sair do chiqueiro, desculpa o termo, permanecer ainda vinculado a essas sombras ilusórias, a essa caverna de Platão, né? Mas de pé e achando que estou tendo poder para alguma coisa. Então eu preciso, além de me levantar, né, de ouvir o chamado, reconhecer o chamado, entender o que está acontecendo e romper com isso, dar um basta, falou, chega, acabou, né? Foi bom, né? Foi uma experiência, só que agora eu preciso retornar à verdade, à essência, à casa do Pai. Então eu preciso caminhar um caminho, né, ou traçar uma caminhada de retorno, e estamos fazendo isso juntos. Então esse estado de insatisfação que acomete a humanidade e que nós vemos aí refletido às vezes em atos impensáveis de, por exemplo, o suicídio, né? Então percebam que a doutrina espírita nos traz elementos extremamente importantes para a reflexão, para que a gente consiga entender por que a humanidade está ficando refém de uma epidemia, que não é o coronavírus, mas que essa insatisfação crônica, essa apatia que vai ceifando vidas. Vejam aí as obras, né, que são divulgadas. O André Trigueiro é um grande incentivador, né, do combate a esse mal que acomete a humanidade a cada 40 segundos no mundo, é isso? Não é isso? E aqui no Brasil a cada 45 minutos ou a cada 40 minutos, né? Então no tempo que estamos conversando aqui vai haver 2 ou 3 suicídios no Brasil, né? E se não me engano é 40 segundos no mundo. E vejam que são os fatos ou aqueles que são catalogados enquanto suicídio, e aqueles que são catalogados com outras causas, justamente para evitar algum constrangimento social, ou aqueles que nem sequer são catalogados, que se perdem ali em algumas outras situações que não fazem parte da estatística. Então de onde vem essa insatisfação da humanidade em que alguns jovens cheios de vida, né, extremamente saudáveis, pelo menos fisicamente, acabam optando ou fazendo uma escolha impensável? Em que situação nós estamos perdendo essa luta, vamos assim dizer? Então, quando a gente vai trabalhar dentro da doutrina espírita as questões que envolvem o ego e o orgulho, a gente percebe que esse distanciamento acomete o espírito dessa menos-valia. Nós fomos nos apequenando, nós fomos nos colocando numa situação em que essa insatisfação é uma reação para o basta. Eu preciso ter esta fome para buscar o alimento. Bem-aventurados vós que têm fome e sede de justiça, porque aquele que tem fome busca, e ele busca sinceramente. Ele não busca para
dizer que é bonito, ele não busca para adornar o ego, ele busca porque ele tem carência daquilo. Então nós dizíamos a semana passada na lição da semente, que não sei se alguém pesquisou, acho que é Jesus no Lar mesmo, né? O livro, né? Quando a semente se encontra no vazio, ela não tem outro recurso que não seja buscar em si aquilo que necessita para germinar. Porque o que está em volta é escuridão e silêncio, é abandono, é solidão. Ela está só, num momento só seu. E ela precisa entender isso e fazer o primeiro momento de dar-se, lembra? É dando que se recebe. E para isso ela precisa renunciar à questão de semente. Ela precisa morrer. Enquanto semente, ela precisa morrer. A semente morre para que a árvore apareça. A criança deixa de existir para que o jovem se estabeleça. O jovem deixa de existir para que o homem maduro se faça. Embora sejamos todos nós, em síntese, a criança, o jovem e o velho, mas nós precisamos ter uma caminhada evolutiva perfeita. Porque senão, se eu for um homem maduro, mas muito infantil, a minha infantilidade negativa pode prejudicar as minhas escolhas. Então eu tenho que ter uma maturidade. A criança foi perdida? Não, ela foi incorporada. A criança permanece na sua essência, na sua pureza, na sua humildade, mas o homem está estabelecido, responsável pelas suas escolhas. Se eu não renunciar à criança, eu vou ser uma menina de 55 anos brincando de bonecas. Não fui capaz de casar, não fui capaz de abandonar as brincadeiras para assumir a vida adulta. Permaneci criança. E não é este o caminho. Às vezes a gente até tenta, né, depois de envelhecendo, querer ter 17 anos de novo, né? Aquele corpite maravilhoso, né? Mas a gente sabe que não é isso. O corpo tem a sua beleza em qualquer idade. Nós é que temos preconceitos. Nós é que temos alguns modelos de beleza que são ilusórios. E queremos sustentar uma ilusão que não se sustenta. Queremos reter algo nas mãos que não se retém. Porque a vida nunca é retida. A vida é muito maior. E a vida sempre existe. E sempre vai existir. E a beleza nunca vai ser do corpo que perece, mas do espírito que permanece. Então é tão óbvio e tão lógica a doutrina espírita quando nos traz esses conceitos renovados, para que nós possamos entender que na nossa insatisfação crônica, que num acúmulo ou que num ápice de insanidade faz com que um homem ou uma criança ou um jovem pense na desistência da vida, brota dessa insatisfação e brota dessa distância de si mesmo. Porque é claro que eu tenho que estar insatisfeito se eu não estou conectado com a minha essência. Eu estou longe da fonte. Deixa o seu celular sem carregar. Ele pode ser lindo, maravilhoso, caríssimo. Você não vai fazer nada com ele, porque ele pifou. Qualquer coisa longe da fonte perece, murcha, apodrece. Não é isso? A brasa, o braseiro está bonito ali enquanto está próximo. Tira lá e vira cinza. Perdeu-se. Qualquer coisa longe da fonte perece, sofre, entristece. Por isso a importância de nós estarmos conectados com a essência, sorvendo desta fonte que jamais cessa aquilo que precisamos. Porque isso vai nos trazer uma dose de satisfação que perdemos. A caminhada é um pouco longa? Pode ser. Nós, às vezes, por sermos imediatistas, queremos resultados imediatos. Para ontem. Quando foi que nós abandonamos essa casa do Pai? Há quantos séculos, milênios atrás, nós fomos, por exemplo, exilados de Capela? Há quanto tempo estamos internados nesse planeta distantes dessas verdades? Quantas civilizações nós erguemos? E quantas civilizações nós destruímos? Quantas guerras empreendemos? Espíritos cultos, inteligentíssimos, sociedades extraordinariamente evoluídas neste planeta, a história está aí para contar. E todas as vezes que nos alçamos nesse poder todo, o que é que a gente fez? Guerra. Falamos semana passada, né? Pensamos nas estrelas e já estão produzindo guerra nas estrelas. Mas por quê?
Que orgulho e prepotência é essa de uma humanidade que quer dominar? Não se domina, se integra. Fazemos parte do universo e somos filhos. Não adianta que você não vai conseguir ser Deus. Será um Deus. Como diz Jesus, sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço. E já não basta. Temos a liberdade. É isso que precisamos reconquistar, para que a nossa humanidade tenha menos insatisfação, mais consciência e mais fé, que advém deste conhecimento. Só que não é para ontem. Então, às vezes, alguns de nós se levantaram, chacoalharam a poeira, começaram a caminhar na roda do filho pródigo, caminharam um mês, alguns caminham uma semana e já estão desistindo. Caminharam alguns anos e de repente ainda está aquele trem atrapalhado lá dentro. E parece que quanto mais você reza, mais coisa fica ruim. E quanto mais você caminha, mais insatisfação você tem. É porque no início, nós sabemos assim, como qualquer reforma, piora. Levanta poeira, cai tijolo. As coisas no início são mais complicadas pelos anos que tivemos de desleixo. Foi muito tempo. Agora não é do dia para a noite. Então os primeiros passos podem ser os mais difíceis. Mas a partir que caminhamos, vamos percebendo que a reforma está ficando boa, que a nossa insatisfação está ficando menos crônica, que nós estamos compreendendo situações que não compreendíamos, que a nossa felicidade é mais frequente. E aí já aquele cheiro que tínhamos, né, daquelas coisas estranhas, em qual nós estávamos misturados, já não cheira tanto, né? Você começa a sentir um cheiro mais agradável, você se torna mais leve. Você consegue perceber nos seus movimentos que está mais livre. Alguns nós foram desatados, algumas questões foram resolvidas, alguns perdões foram concedidos. E aí, assim caminha a humanidade. Então a importância de percebermos na lição de hoje que esse orgulho, distanciamento desta fonte, nos dá a falta de felicidade. E promove no seio da humanidade um mal, do qual só sairemos vencedores se entendermos que precisamos buscar a essência. E isso é muito importante. Falava na semana passada, não é questão de caridade e fraternidade pura e simplesmente, porque tem muita caridade e muita fraternidade, mas às vezes elas são falsas. Falsas em que sentido? A pessoa não quer fazer o bem, ela quer fazer o bem, mas ela está fazendo numa posição em que não é ela que faz. Precisa ter humildade e reconhecer em essência quem é o outro. Não é do alto do castelo jogar moeda aos mendigos. Isso não é caridade. Pode ser aos olhos dos outros. Nossa, que rei bondoso. Em vez de cobrar imposto, ele paga imposto à população. Até seria interessante, né? Não acharíamos mal, né? Mas não é isso. Porque aquele rei não é rei de ninguém, se não for rei de si mesmo. E nós não somos escravos, não somos súditos. Nós somos filhos do Pai, tão rei quanto Ele. Na casa do Pai não existe hierarquias, existem posições a serem assumidas, responsabilidades a serem cumpridas. Jesus é o maior de todos, foi o que mais serviu, porque é humilde e entende que Ele não é rei. E nenhum de nós será. Não teremos súditos ou escravos, teremos irmãos lado a lado. Então aquele que se coloca numa fraternidade ou numa caridade do alto não reconhece e não faz a caridade verdadeira. Eu preciso reconhecer quem sou para poder ser eu quem dá, e não o meu ego, que quer ser aplaudido, que quer ser reconhecido. Em verdade vos digo que já tiveste a sua recompensa, não tem mais nada para receber, e não aprendeu. Jesus coloca tão bem as parábolas, e quando a gente vê lá do samaritano, né? Eu não lembro qual palestrante tem a parábola do bom samaritano. Em uma das situações, ele coloca lá na parábola, né, que a pessoa que vai atender o caído chega pelos pés, né? Não é isso que ele coloca? Chega pelos pés. O que significa chegar pelos pés? Como é que eu chego pelos pés de uma pessoa? Por baixo, humildemente, na parte mais baixa.
Então eu tenho que ser humilde para atender o próximo, porque eu atendo não como alguém inferior. Agora são bons, como sou útil, ajudo todo mundo. Não atendo nessa posição megalomaníaca, né, de egoísmo. Eu me ajoelho, eu me coloco na posição humilde de atendê-lo de acordo com as necessidades que ele oferece. Jesus fez isso no lava-pés, justamente quando todos os discípulos estavam lá, né? Está lá no Boa Nova, nosso para casa, daí Boa Nova, né? Estava todo mundo discutindo lá quem ia ser quem no reino, né? Os mais experientes, tipo Pedro, falavam assim: não, eu vou ser maior no reino dos céus. Por quê? Porque eu tenho cabelo branco, sou mais experiente. E os mais jovens lá, tipo João, falavam: maior no reino dos céus, só que eu tenho mais energia, tenho mais força, tenho mais vontade, né? E aí começou as discussões daquele que teria maior proeminência no reino dos céus. E Jesus, em silêncio, né, coloca lá a toalha na cintura, pega uma bacia e vai lavar os pés do discípulo. Olha que coisa extraordinária, né? Que lição imorredoura. Por quê? Porque não tem maior. Eu não sei por que esse desejo, bom, sabemos por que o desejo dessa engrandecimento do ego, justamente porque perdemos esse valor inestimável da nossa essência. E precisamos compensar isso de alguma forma. Então, a hora que eu percebo o valor que tenho enquanto filho de Deus, ou espírito imortal, eu não preciso de absolutamente nada a mais, porque eu já tenho tudo. A importância que eu preciso ter, eu já tenho. E essa importância não me coloca acima de ninguém. Por quê? Porque o outro também tem. Somos todos soberanos, somos todos deuses, somos todos reis. Então, cada um vai ser rei de alguma coisa. Tem aqueles que vão estar a serviço da justiça, excelente. E tem aqueles que estarão a serviço do amor, excelente. Quem é mais importante? O que está a serviço da justiça ou o que está a serviço do amor? Todos os dois. Não há uma coisa sem outra. O amor não se estabelece sobre uma justiça, e nem a justiça conseguirá imperar sem amor. Então, independentemente de onde eu trabalho ou qual seja a minha função, a minha importância está garantida, porque eu sou filho de Deus, tanto quanto qualquer um de nós. Esse, vamos dizer assim, conhecimento que já temos, mas não incorporamos, não aprendemos de fato, é o que vai tirar a humanidade desse grau crônico de insatisfação. E é isso que é um antídoto poderoso contra o suicídio. Está aí a doutrina espírita e outras terapias que têm evoluído muito, né, para nos mostrar isso. Então vamos tirar um pouco a lente dessa questão da caridade, desse tipo de amor ao semelhante, ou até dessa questão que envolve a fraternidade, porque ela é, claro, a saída para tudo, vamos dizer assim, mas como consequência daquilo que eu aprendo interiormente, e não como resultado de algo que me favoreça. Percebe a diferença? O quanto que isso é distante? Aquele que se coloca numa posição de auxílio ao próximo, mas que é orgulhoso, de nada adianta. Se eu não tiver humildade, é apenas uma moldura para os meus defeitos. Pode ser uma moldura bonita, mas está emoldurando um defeito crônico meu, que é o orgulho. Eu preciso ser humilde, entender quem sou, reconhecer o valor do próximo, caminhar com ele, exercendo a fraternidade ou não, como consequência daquilo que eu conheço e acredito, e como consequência do que sou, e do reconhecimento do que sou. Amar o próximo como a si mesmo, amar a si mesmo como o próximo. Em todas as direções há um amor, mas quem é que vai dar esse amor? O teu ego? Não, o seu ego é um personagem a teu serviço, ele vai executar uma tarefa sob o seu comando. Quem ama? Você. O teu personagem não ama. Percebe a diferença? Senão você coloca a vestimenta de São Francisco de Assis no teatro da vida, coloca aquele trem em volta, que é aquele cordão, né? É isso? Ou põe a canequinha. São Francisco é muito alto, né? Põe a canequinha do Frei Caneca, não é isso? Só que não era caneca o nome dele, mas tinha canequinha, não tinha, Marquinhos? Você que é bom de São Francisco, né? Tem lá, tinha canequinha do lado para servir água. E no teatro da vida eu sou um franciscano. Quando eu chego em casa eu tiro a batina ou a túnica. E aí quem eu sou? Às vezes sou alguém que bate mulher. E às vezes não usa o braço, usa a língua. Não é assim? E aí?
Então o ego, ele está a teu serviço. Quem de fato vai amar é a tua essência. Não é o personagem que executa às vezes uma ação bem calculada que vai te trazer benefícios, sejam quais sejam, mas é uma doação incondicional de quem não quer benefício nenhum, de quem faz porque sente que tem que fazer, de quem abre o coração e deixa aquele sentimento profundo de amor fluir de uma forma natural. Começa em você, vai para o personagem e o personagem executa. Não é algo que nasce nele, projetado por uma mente, desculpe o termo, diabólica. Não é algo calculado, numa agenda, numa tarefa a ser cumprida. Segunda-feira eu distribuo cesta básica. Beleza, nada contra, pelo amor de Deus, me entendam bem. Mas se isso for um ato calculado para se receber alguns objetivos ou alguma barganha, pode ser inclusive o nosso lar. Não, eu vou agora distribuir cesta básica de segunda porque eu quero bônus hora lá no nosso lar. Eu estou barganhando uma posição futura, que dizem que se eu for bonzinho eu vou para o céu. Então tem que ser bonzinho para ir para o céu. Ainda estamos nessa situação? Já estamos no céu faz tempo. Não precisávamos ter saído dele. E não preciso ser bonzinho para estar no céu, porque eu sou filho. Ele já é meu de direito. Porque sofro, porque não reconheço, sou ignorante. Percebe a diferença e o quanto que isso pode ser perigoso? Porque às vezes eu já li o céu e o inferno, né? Aí eu descobri que não tem céu e não tem inferno. Aí eu sonho com o nosso lar, que dá na mesma. Aí eu vou trabalhar aqui na terra muito bem para merecer nosso lar. Mas por quê? O que nosso lar tem melhor do que isso que nós temos aqui? Nada. É um lugar como qualquer outro. Não, mas pensar em trabalhar para ir para o nosso lar, eu acho que você está certo. Mas quem é que manda onde você vai trabalhar? Uai, não, mas a gente tenta. Mas não pode ser nesse sentido, que é uma troca. Que não seja o nosso lar, mas o objetivo é trabalhar o interior, Inês, para merecer, não merecer, mas para conseguir ficar em nós. Certo, mas aí é o... Porque daí o espírito consegue né? isso, é o interior, porque o nosso céu é o interior. Senão eu vou ficar em nosso lar, na câmara de retificação. Pode ser vantajoso por um tempo, mas depois que eu esgoto o tempo e sou libertado, eu posso voltar para o rural. Não, porque se eu não trabalho no bem, né, como você falou, né, no interior e tal, então é esse aí que mata, que rouba e tal. Mas eu não posso trabalhar no bem como quem faz uma troca. Perceba a diferença. Não, uma troca não, mas esperando não melhorar. Não precisa. Melhor. Não. É buscar a melhor. Então. Não esperar a melhor, Mas é buscar. Quem busca melhor, busca o quê? Busca ser melhor. E estar de lá perto de quem? Mas é presente. Estar bem com quem? Não é futuro, que o futuro não existe. Nós aqui agora, ó, nós somos Senão você desanima 60. todo mundo. De jeito nenhum. Alguém desanimou? Não é possível que eu fiquei aqui falando esse tempo todo e alguém desanimou. Não, gente, não. Por favor, pergunta se não pode interpretar mal. Olha o entendimento, preste atenção. Qual a diferença agora de nós estarmos em nosso lar ou estarmos aqui? Vamos imaginar que todos nós, vamos fazer, nós viemos de nosso lar. E por que estamos aqui e não estamos em nosso lar? Qual a diferença? Porque fomos um compromisso assumido, não é isso? Tem diferença eu ser feliz aqui ou ser feliz no nosso lar? Eu posso ser feliz aqui, posso ir no nosso lar e falar, não sou feliz aqui não. Então, não é o local. Não é algo que eu espero no futuro, mas é algo que eu realizo e sinto no presente. A consciência de si mesmo não é algo que virá com o tempo, é algo que se estabelece agora. Não tem amanhã. É hoje. Não é Cronos, é Kairos, como diz aí os padres católicos. Não é isso? É Kairos, é o tempo eterno. Eu sou filho de Deus. Estou destinado a ser o quê? Feliz. Dentro de mim tem uma chama que jamais cessa, que é espírito, semelhança do Criador, ou do meu Pai. Melhor, né? Meu Pai. Mas essa consciência. Essa chama apagada. Essa chama está sempre acesa, aumentando, através de suas atitudes, não é? Como consequência. Como consequência. Porque muitos não sentem e se estabelecem como egóicos e estão em um jogo de sombras,
fazendo o bem na aparência, mas cultivando as sombras, porque ele não é verdadeiro e sincero. É algo manifestado numa troca. Eu faço porque eu sei que vou receber. Evandro, entendeu a diferença? Eu quero dizer o seguinte, que o que vale é o sentimento que eu estou fazendo. Estou fazendo caridade porque eu tenho o sentimento pela situação daquele cidadão que está ali. Estou fazendo isso porque eu tenho compaixão dele. Né? Agora, essa caridade oposta, negativa, é uma caridade calculada. Opa, uma oportunidade aqui de eu ganhar uma moedinha no céu. É um investimento, na verdade. Porque isso pode não providenciar a transformação, é isso que nós temos que entender. É consciência de si mesmo nos atos da vida para que você não esteja iludido. Nós não podemos nos iludir. Não é cumprir com uma agenda que estabelece a transformação do trabalhador. É o aprendizado, e só se aprende se é humilde, só se é humilde quando se reconhece quem se é. Longe do personagem que se assume, a essência que eu sou. É complexo? É, porque até agora a gente não entendeu direito esse trem, como diz o bom mineiro. Mas eu preciso entender, está aqui, está aqui desde a doutrina do Evangelho, cristianismo. O mestre falou isso todo o tempo, e a gente deturpou enquanto cristãos a mensagem cristã, e ainda deturpamos, falamos isso semana passada. No próprio nosso lar tem essa explicação com relação às horas bônus. Não é uma coisa igual a gente trabalha aqui, 220 horas por mês, então eu vou receber meu salário. Não é uma coisa assim, né? Não. Isso vai depender muito de como está sendo a modificação Exatamente. do espírito no trabalho. Exatamente. Então, porque ele pode passar ali, sei lá, 50 anos trabalhando em busca dessa hora bônus, buscando algum benefício, mas depois daquele tempo ele não tem aprendido nada. Exatamente. É a transformação interior. Reconhece o verdadeiro espírito pelos esforços que faz em reformar-se a si mesmo, ou a fugir das tentações, a renovar-se interiormente. É a reforma íntima. E reforma íntima de quem? Do ego? Não. De você. Agora você não sabe quem você é? Como é que você vai atender alguém que você não conhece? Como é que você vai conseguir transformar alguém que você não conhece? Esse conhecimento interior, entender o que se passa no teu interior para perceber graus de insatisfação, sentimentos que afloram, é fundamental. E é este espírito imortal que precisa ser trabalhado. O ego é uma ferramenta, é uma oportunidade, é uma persona, uma máscara que se estabelece nessa encarnação para assumir um propósito reencarnatório definido no projeto reencarnatório, que você, enquanto espírito, assumindo aquela personalidade terrena durante aquela vida de 40, 50, 60, 70, 100 anos, vai cumprir com o teu propósito, porque aquele propósito foi calculado para que você cumprisse para melhorar-se. É por isso que às vezes o rei vem como escravo e o escravo vem como rei, o pobre vem como rico e o rico vem como pobre, porque nos ensina Emmanuel, nós temos que aprender com todas as professoras. Temos que aprender com a professora alegria, temos que aprender com a professora tristeza, temos que aprender com a professora riqueza, temos que aprender com a professora pobreza, porque tudo é desculpa, tudo é material didático, tudo é andaime de construção. São recursos que dispomos na matéria para ensinar o espírito. Ponto. Se o espírito não aprende, a lição foi perdida. Aí não adiantou fazer as agendas de caridade, porque o espírito não reformou-se. Amai-vos uns aos outros, fazei o bem que te calunia, reza, eu fiz isso a vida inteira, mas não aprendi, não me transformei, porque eu fiz como um compromisso, uma obrigação para receber algo de retorno. Faz isso, filhinho, que você ganha sorvete. E o filhinho fazia. Estuda que você ganha nota. E o estudante estudava. Mas se não aprende a lição, do que adiantou ganhar a nota? E se eu não sou bom porque sou bom, o que adiantou ganhar o sorvete? Não é castigo e recompensa. É a responsabilidade que se estabelece para o espírito imortal. E não adianta eu enganar-me fazendo algo na aparência, se não brota da minha essência. Já dizia o filósofo, o essencial é visível aos olhos, é a linguagem do coração,
eu tenho que sentir. Eu tenho que fazer caridade nisso. Tenho que fazer, mas eu tenho que fazer. Não o meu ego. Eu, Evandro, preciso fazer. E preciso entender que aquilo não vai me garantir absolutamente nada no futuro, que já não esteja garantido. Não saiba a mão esquerda. Não saiba a mão esquerda que mas, faz bem. mas também você não precisa pensar no futuro, porque a resposta também para as atitudes É imediato. aqui mesmo. Por isso que eu digo, não temos que esperar o nosso lar. Qual a diferença do nosso lar aqui? A gente quer ser feliz? Quer. Agora. Vou esperar o nosso lar para quê? E outra, eu não sei não se a gente vai querer ficar em nosso lar. Pelo jeito de trabalho que nós gostamos de fazer, nós não vamos ficar felizes no nosso lar, não. Nós queremos um negócio diferente para trabalhar. Entendeu? E outra coisa, do lado de lá é mais fácil você ser amparado por uma prece, um reconhecimento daquele que você fez o bem, do que pela atitude que você fez. Exatamente. Nisso que vocês falarem, existe uma mensagem maravilhosa do irmão X. Eu não lembro qual que é o livro. História de um Pão. Já leram? Coloca aí no Google agora, não, você tem que estar com o celular desligado, né? História de um Pão. Você vai chegar em casa, quem tiver fome come alguma coisa, se acomoda lá, entra no Google, coloca lá História de um Pão e leia a História de um Pão. É do Eliakim, né? O aleijado, né? Extraordinário. Jonaquim o Ejeitado. A História de um Pão. Você vai ver de um rei que viveu a vida inteira, mas teve uma situação ali que fez diferença. Foi quando ele foi sincero naquilo que fez. Entendeu? Então a história de um pão é isso. Às vezes uma vida inteira vai trazer no final alguns minutos ou segundos de lucidez espiritual. Eu tenho a impressão que a humanidade está metida num ciclo vicioso com resultados previstos e não tão agradáveis, porque tomando a figura que você deu aí da semente, quando a única alternativa que ela tem é explodir, mas ela só explode com as potencialidades que ela já tem. Isso. Então ela não vai explodir em coisa diferente. Claro. Então, assim, eu raciocinando, eu penso que a única saída é escrever potencialidades diferentes no indivíduo. E, trazendo para o lado psicológico, quando é que isso se dá? Quando é criança. Então, quando ele é criança, Sim. quando ele está aprendendo, quando está Isso. sendo montado o perfil psicológico. Exatamente. Mas a gente está investindo nisso? Não. Não vai ajudando, vai. Vai porque vai chegar os que já estão prontos, nesse sentido. Né? Vai ter uma substituição. Agora, exatamente isso. Por que a educação é tão importante? O Espiritismo, na verdade, ele elege a educação como o ponto máximo. Né? Até porque Jesus é mestre, né? E nós temos um compromisso evolutivo. Então, Kardec era educador, um exímio educador, discípulo de Pestalozzi. Então, quando você pega a educação como ela deve ser trabalhada, ela é extraordinária. E é o que de fato vai mudar a humanidade. Tanto é que lá no Consolador e em outras obras, o Emmanuel e o Chico nos trazem que a infância, esses 7 anos mais ou menos, são fundamentais para o espírito. Inclusive no livro dos Espíritos nós já estudamos por que da infância, lembra? Por que da infância? Por que a gente já não reencarna grandinho, como se fosse um clone de 45 anos, né? Por que a infância? Justamente porque a criança, quando nasce, vem com a bênção do esquecimento e com a tela vazia. É um espírito? Um espírito às vezes antigo, mas ele está zerado. Para o quê? Para que a influência positiva dos pais, dos educadores, da sociedade, possam trabalhar aquele espírito, incutindo neles valores e princípios essenciais. Para que quando ele assuma a posição da sua vida, lá pelos 7, 8 anos, e ele traga a sua tendência espiritual de 40 mil anos ou mais, aquilo entre em choque positivo com os conceitos adquiridos. Então, às vezes, era um ladrão contumaz, certo? Era um ladrão contumaz, aprendeu a roubar e roubava, é um espírito desonesto, e recebeu uma educação extraordinária, né? Quem era o pai desse cara era o quê? Um Gandhi da vida, né? Extremamente honesto, justo. E aí esse espírito, quando vem, vai entrar em choque em algumas questões. A sua tendência é de roubar e lesar o semelhante, mas a sua educação foi tão bem personificada e tão bem trabalhada, que ele começa a ter alguns freios e começa a refletir sobre certas situações. E aí o espírito tem a oportunidade de começar a escolher entre continuar Dimas ou entrar no paraíso com Jesus. Que significa trabalhar,
dentro da verdade que já se conhece, com autenticidade. Percebem a diferença? Então é importantíssimo que nós, enquanto organização, enquanto sociedade, possamos olhar para todos os outros e incutir em cada um princípios diferentes e valores diferentes, que já estão no espírito, na forma de semente, mas que foram esquecidos e que foram negados. Então muitos de nós nos desviamos, e nos desvios nos perdemos, e em estar perdidos não nos encontramos e permanecemos aí fazendo o que estávamos. Aí vem um cara lá de cima e fala, ó, o caminho é esse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a própria vida. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Está tudo aí. Só que a gente vai manipulando de acordo com os próprios interesses, vamos fazendo jogo de sombra. Aí colocamos Jesus como um chefe religioso, já fizemos uma, desculpa aí, uma caca. Ele não é chefe religioso, ele já sabe disso. É um código de conduta a ser estabelecido na vida, nem algo a ser professado nas aparências de joelhos lá nos templos. É algo de quarto, de interiorização. É uma conversa íntima com Deus. É algo diferente do que a humanidade pretensamente está fazendo. E aí precisa ter coragem, por isso Estevão falava, né? O cristianismo é para poucos, é para os corajosos. Por quê? Porque eles vão ter que mergulhar dentro de si mesmos, vão ter que enfrentar as feras interiores, aquelas que se empoderaram no egoísmo e no orgulho e na vaidade, e vai ter que lutar com todo mundo, que é o bom combate, onde não há derramamento de sangue, porque o campo em que se atua é o coração, e é meu, então não pode ter derramamento de sangue. Eu vou brigar contra tudo isso? Não, eu vou lutar. O que significa lutar? Estabelecer-me como rei de mim mesmo. Dominar os outros, não conquistá-los, com inteligência e perseverança. Eles precisam me servir, porque quem manda sou eu. Percebe a diferença? É estabelecer-se. Aí eu levantar. Levanta. Jesus não podia criar uma linguagem redundante. Levanta e anda. Bastava dizer anda. Por que ele fala levanta? Porque você precisa, enquanto espírito, levantar-se. Senão o seu corpo anda, mas você rasteja. Você está submetido aos bloqueios. Você está escravo das situações. Você não se estabeleceu na sua autonomia espiritual, na sua soberania de filho de Deus, herdeiro do universo. Por isso que está insatisfeito. Está renegando a tua essência. Está fugindo do compromisso da vida. A sua, porque você é o protagonista. Não é fácil estabelecer-se. É mais fácil a gente evadir-se nas diversas fugas, desculpas e justificativas. Ser rei no teu reino precisa ter coragem, precisa estar em cima do cavalo, com a espada desembainhada, no alto. Tem que ter um esforço. Por isso que é o bom combate, é uma luta diária, No plano em que estamos, segundo a segundo. Portanto, vigiai e orai para não cair em tentação. A gente pode piscar o olho? Não, infelizmente não. Temos que estar eternamente não, enquanto encarnados, vigilantes, sim. Enquanto estamos nesse plano de sombras, nós precisamos estabelecer a luz. Aonde? Em cima do alqueire. Brilhe a vossa luz. É fácil fazer luz? Pergunte para Furnas, se bem que acho que essa luz não vem de Furnas, né? Quanto custa? Bom, você paga a conta de luz? Paga. Quanto custa manter a luz? Agora imagine o esforço de ter a luz própria. Quer fazer uma experiência? Pega uma vela hoje em casa. A vela está fria e está escuro. Pode apagar todas as luzes. Aí acende a vela. Aí a vela vai brilhar. Então brilhe a sua luz. O que vai acontecer com a vela depois de um tempo? Não vai apagar por quê? Ela consumiu-se a si mesma. Esse é o sentido. Ela produziu luz, mas ela consumiu-se. Olha a renúncia, o sacrifício. Fazer luz é consumir-se. Onde está o combustível que produz luz? Em você. Mas é um combustível que você pega emprestado, não é você mesmo. Você precisa consumir-se para produzir luz. É um esforço extraordinariamente alto. Aí vocês vão entender o amor, já que é o dia da mulher, para a gente encerrar, o amor de Maria de Nazaré, ou de Maria Madalena. O que era esse amor? Consumir-se. Era um amor que vinha das entranhas, que fazia luz, que fazia paralítico andar. Você tem noção do que é fazer um paralítico andar? Um leproso ser curado.
Da onde veio essa energia transformadora que instantaneamente reduz a doença? Por que é que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente não se consome, porque o nosso amor é um amor fraco, é uma luz que não brilha, que titubeia. Porque se você se consome em suas entranhas e transforma essa luz, acontece. Você diz para a montanha, sai dali, porque ela sai. Percebe a diferença? O brilho interior dessa luz própria é um esforço contínuo e profundo, numa frequência vibratória altíssima, só atingível por almas que conseguem entregar-se completamente. É isso que é brilhar a luz, é consumir-se. Se a vela ficar fazendo conta, peraí, continuar nessa toada, eu vou sumir, eu vou morrer. É morrendo que se vive para a vida eterna. Este é o segredo. Por todo aquele que quer ganhar a vida, perdê-la. E aquele que não quiser, vai conquistar. Percebe o contrassenso? O paradoxo? Mas é assim. Por isso a gente não tem que ter medo. É insegurança. Homens de pouca fé. É falta de fé. De que aquele consumir-se vai te transformar em algo muito melhor. Você não vai sumir, você vai te transformar-se. Ivan, você empolgou muito? Empolguei, tem que fechar. Minha criança quer fazer uma pergunta. Existe o que aprender na doutrina, porque eu não conheço tanto, o que aprender com a caridade, ou cada um tem uma coisa? Tem muito que se aprender. Não, então, assim, mas é um padrão, vamos dizer assim, um padrão, ou... Tem lá, vocês lembram da pergunta? É 886? Um livro para ler? Tem vários, mas tem uma perguntinha que é ótima, que é o BIP, né? Pergunta 886, é isso? O Livro dos Espíritos? Quem me ajuda depois vê lá, acho que é isso aí. Pergunta do Livro dos Espíritos, o que é a caridade? É BIP, benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias, perdão das ofensas. E ali ele já discorre um pouquinho do que é a caridade, e é um bom assunto para a gente trabalhar, podemos trabalhar na semana que vem. Ok? Tudo certo? Feliz Dia da Mulher para todos nós. Vamos trazer a Dona Maria em nosso coração, agora nas nossas reflexões, nos nossos trabalhos que continuam, para que a gente possa buscar essa essência e nos dedicar a esse amor profundo que vai fazer com que a nossa luz brilhe e jamais se apague. Vamos lá? Alguém apaga a luz atrás, por favor? Cadê? Vamos